Hoje eu quero falar sobre 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. Semana passada nós falamos sobre os 10 nomes que o Senhor Jesus é apresentado no Evangelho de João. É muito interessante este Evangelho, é muito profundo, e ele traz para nós revelações que nos ajudam na nossa caminhada, na nossa vida com Deus, nossa vida com o Senhor Jesus. Eu vou falar primeiro dos 7 sinais e depois nós vamos destacar um deles nesta noite. O primeiro sinal que é relatado no Evangelho de João se encontra ali em João capítulo 2, verso de 1 a 12, as bodas de Caná. Acaba-se o vinho de uma festa, a mãe de Jesus chega a ele e fala que acabou o vinho. E então Jesus diz para aquelas pessoas que eram do mestre do cerimonial daquela festa, que eles enchessem as taças da purificação, que eram vasilhas que eram colocadas na entrada, e aquela água se transformou em vinho. E era o melhor vinho que estava sendo servido naquela ocasião, naquela comemoração, naquele casamento. Isso trouxe um grande espanto para todos que estavam ali presentes, e principalmente para o mestre de cerimonial, que ele disse que esse era o melhor vinho, nos mostrando nesse sinal que Jesus ele veio para trazer o melhor vinho. E o melhor vinho é Jesus Cristo, que nos traz a palavra de salvação, a palavra da promessa, o cumprimento da promessa do Senhor, o nosso Deus. O segundo sinal ocorre no capítulo 4, do verso 43 a 54, que é a cura do filho de um publicano, de uma pessoa que pertencia à escala social, tanto dos romanos quanto dos judeus. E é interessante esta cura porque Jesus nem chega a ir à casa para curar este filho, esta criança. Porque este funcionário, esse publicano, ele falou: Senhor, não quero te atrapalhar, e eu sei que o Senhor pode simplesmente fazer com que ocorra a cura. E o Senhor destaca que não tinha visto em Israel alguém com tamanha fé. E isso nos mostra, então, o poder de Cristo Jesus em qualquer circunstância, de qualquer maneira, em qualquer localidade. O nosso Deus, então, antes, no Antigo Testamento, ele se manifestava no templo. Agora, o poder de Deus se manifesta em qualquer lugar. A palavra de Deus, ela pode ser lançada sobre qualquer lugar, de qualquer maneira. A palavra de Deus pode atingir os corações e pode trazer as transformações de vidas. O terceiro sinal nos consta em João capítulo 5, do verso de 1 a 47, é a cura do paralítico no tanque de Betesda. É nesse sinal que eu vou me deter um pouco mais nesta noite. Mas neste momento é importante eu destacar o que esse sinal representa ao longo do Evangelho de João. Este sinal é um sinal que nos diz: Betesda é o lugar da misericórdia. E ele vai nos mostrar a misericórdia de Deus nessa cura desse paralítico no tanque de Betesda. Nós não vamos aprofundar muito nesse momento, mas daqui adiante nós vamos falar, porque eu preciso falar aqui do quarto sinal do Evangelho de João. É Jesus caminhando. Antes desse tem acho que pulou aí, antes do capítulo 6, tem não? Engoli? Então, antes, pode passar o próximo. Antes tem a multiplicação dos pães no capítulo 6. Essa multiplicação dos pães, é interessante que João não apresenta as 2 multiplicações, ele vai apresentar apenas essa multiplicação dos pães.
Mas nessa multiplicação dos pães, há um registro interessante da quantidade de pessoas que estavam naquela campina e de como todos eles foram alimentados. E o destaque, que sobrou 12 cestos de pães. Esse registro não é tão minucioso nos outros evangelhos como é no Evangelho de João. Isso nos mostrando então que a graça que Deus tem não era apenas para o povo de Israel, mas também para os gentios de todos os lugares, de todas as nações. E nós somos esses gentios, e nós somos atingidos por essa graça, por essa bondade, por esse manifestar de Cristo Jesus nessa multiplicação dos pães. Em outras palavras, o Senhor Jesus nos revela que Ele veio para o mundo todo. E essa palavra mundo, que é apresentada desde o primeiro verso do Evangelho de João, ela vai sendo apresentada em todos os capítulos. Eu gostaria muito de fazer um estudo só com a igreja sobre isso, mas eu confesso para os irmãos que, por mais que eu tente, eu não conseguiria ser tão breve para falar só sobre a palavra mundo aqui no Evangelho de João, porque é um evangelho formidável na sua escrita, na sua dimensão, nessas reflexões que ele traz e que ele vai acrescentando sobre nossas vidas. Eu sempre acho que todos os cristãos precisam ler pelo menos umas 50 vezes o Evangelho de João, para que possa compreender o tamanho que é a graça e o tamanho que é a misericórdia e a vontade soberana da salvação de Deus a todas as pessoas. Nós temos então agora, chegamos ao quinto milagre, que é Jesus andando sobre as águas. Logo após Jesus fazer a multiplicação dos pães, os discípulos vão adiante e Jesus vai andando sobre as águas. E esse sinal é algo que é importante, porque mostra para nós a distinção entre a espiritualidade e a religiosidade. Porque os discípulos veem ao longe aquele vulto e falam, é um fantasma que está vindo. Eles ficam com medo, ficam apavorados. E Jesus mostra para eles que era Ele, e diz a eles, sou eu que estou vindo, sou eu que estou chegando até vocês. Nesse episódio, é importante que nós saibamos, queridos irmãos, que a nossa fé não é uma fé de superstição. O cristão não tem superstição com nada. Ele não tem superstição com água, com amuletos. Quem pratica essas coisas é contra Deus. Isso se chama feitiçaria. Acreditar no encantamento de alguma coisa. Acreditar que alguma coisa pode trazer alguma bênção, alguma proteção. Tome muito cuidado com isso. Essas fitinhas que as pessoas estão usando, eu estou fazendo uma promessa e agora eu tenho que esperar essa fitinha acontecer. Não, você não adora a um Deus por meio de superstição, você adora a um Deus por meio da fé, da sua fé em Cristo Jesus. O sexto sinal, então, Jesus cura o cego de nascença. No capítulo 9, verso de 1 a 41, nós já falamos sobre essa pregação nas quartas-feiras. E é interessante que esta cura, o Senhor Jesus, ele coloca a sua saliva, um pouco de areia, e pega esse preparo que ele faz, passa nos olhos, e esse cego então começa a ver. E as pessoas então não acreditavam, e tentando desqualificar essa cura e esse milagre de Jesus, nós vemos que eles tentam dizer que não, ele não era cego. Mandam chamar os pais. Os pais ficam assim, não querendo se comprometer.
Mas aquele homem que recebeu a cura, e esse é algo muito distinto nesse texto, aquela pessoa que recebeu a cura diz: eu fui curado por Jesus Cristo, eu fui curado por um homem que estava passando por aqui. Mostrando então para nós que a fé em Cristo Jesus tem um propósito de termos plena confiança em Cristo. E que nós não podemos omitir a nossa fé, nós não podemos deixar de falar da nossa fé, nós não podemos ficar escondidos na nossa fé. Jesus faz e usa esta manifestação sobrenatural de uma maneira diferente para revelar o seu poder, a sua graça, mas acima de tudo, para revelar que aquele que confia em Cristo Jesus, a sua fé é uma convicção plena que Cristo tem poder sobre todos os males, sobre todas as dificuldades que há no mundo. Cristo tem este poder. E o último sinal que é relatado no Evangelho é a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, do verso de 1 a 54. E assim, então, chegamos nesses 7 sinais do Evangelho de João, que vale a pena nós estudarmos, compreendermos cada um desses sinais. É lógico que eu estou fazendo só um panorama para que você possa se sentir desafiado a estudar um pouco mais o Evangelho de João e conhecer um pouco mais deste ensino tão maravilhoso do Evangelho de João. Agora eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em João 5, nós vamos ler até o verso 9. João capítulo 5, até o verso 9. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor Jesus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Senhor, eu quero agradecer a Ti, porque o Senhor inspirou o apóstolo João a registrar esses textos tão maravilhosos, estes sinais, ó Deus, que vêm nos ensinar quão profundo e quão maravilhoso é o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder. E nesta hora, Deus, em que estamos trazendo à memória cada um desses momentos da vida do nosso Mestre Jesus Cristo, eu lhe peço a Deus que o Senhor já possa estar trazendo a provisão que cada vida e cada coração necessita nesta noite. Agora, ainda quando vamos debruçar, ó Deus, nossos olhos, nossa mente a este texto, eu rogo que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tenha misericórdia de nós nesta noite, em nome de Jesus.
Amém. Podemos sentar, irmãos. Por que se registra os milagres de Jesus? Por que não foram registrados tantos outros milagres que o Senhor Jesus diz? O último verso do Evangelho de João diz isso. Isso foi o que nós conseguimos registrar, mas houveram muitos outros sinais, muitos outros ensinos, que nem um livro seria capaz de conter. Por que esses sinais estão registrados? Por que o sinal de Betesda é registrado? Existem algumas lacunas no texto. A primeira lacuna não se explica corretamente sobre a figura desse anjo. Não se explica se isso era mitológico ou se de fato acontecia. Mas o pórtico de Betesda até hoje consta e aparece, e quem visita em Israel tem a possibilidade de ver algum resquício ainda desse pórtico, desses portais da entrada de Betesda. Mas uma coisa é sabida, que essas pessoas iam porque tinham uma necessidade. E pela sua necessidade, elas também podiam receber esta graça de Deus. Nós não sabemos quantas pessoas receberam essa graça, quantas pessoas foram curadas. Essas lacunas nos mostram o que é importante em um milagre. Todos os sinais que são vistos aqui no Evangelho de João são sinais que nos mostram claramente o poder de Cristo sobre todas as coisas neste mundo. Todas as coisas neste mundo. As pessoas iam porque ali havia cura. Betesda representava cura. E Jesus vai neste local para dizer que ali há cura. Mas a cura agora não é por um anjo que desce. A cura é por Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo. Parece que ao percebermos as lacunas do texto, Jesus responde com essa pergunta ao paralítico: você quer ser curado? A resposta está aí, das lacunas que nós temos no texto, e que nós não sabemos responder. E não importa conjecturarmos sobre isso, porque o que importa nesse texto, de fato, é esta pergunta: você quer ser curado? Você quer receber a cura? Porque muitas vezes as pessoas estão buscando cura. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma irmã com câncer. Ela estava lutando contra esse câncer. E os familiares vieram, porque ia haver uma grande concentração em Goiânia, de uma pessoa que estava fazendo várias curas. E essa irmã pegou: pastor, eu não quero ir, mas como que eu vou fazer uma desfeita para os meus parentes? Nós goianos sempre temos isso, né? Eu não posso fazer uma desfeita, não é assim, queridos irmãos? A pessoa fala com a gente não pode ter fazer a desfeita. E essa irmã então falou, ela não queria fazer a desfeita. E ela foi. Foi na grande concentração. Muitas pessoas ali, muitas pessoas participando. E ela, depois dessa concentração, ela me ligou e ela falou: pastor, vem aqui em casa. Pastor, por que eu não fui curada? Depois dessa grande concentração, ela foi aos médicos, os médicos falaram que ela teve todo o tratamento e que ela teria que voltar novamente para os tratamentos com quimioterapia. E ela me perguntou: pastor, por que eu não fui curada? Porque eu vi pessoas lá sendo curadas. Pessoas cegas saíram de lá falando que viram, começaram a ver.
Pessoas que chegaram nas cadeiras de rodas começaram a andar, pastor. Por que eu não fui curada? Eu falei para essa irmã aquilo que eu creio. Porque Deus, Ele pode curar as nossas enfermidades. Eu creio nisso. O Senhor, o nosso Deus, pode curar qualquer que seja a enfermidade que o ser humano tenha. Agora, eu não creio que é dessa maneira, que é dessa forma. Eu não creio que Deus dá esse tipo de dom para as pessoas fazerem esse tipo de exploração de fé. Porque ela me contou que ao mesmo tempo que as pessoas estavam sendo curadas, esse homem falou lá: se você quer receber a cura, então você precisa fazer um sacrifício. Então nós estamos com as pessoas passando, faça o seu sacrifício. Quanto maior o seu sacrifício, mais Deus vai abençoar a sua vida, mais Deus vai derramar a graça sobre a sua vida. Eu não creio nisso. Eu não creio assim. E se Deus me desse esse dom de cura, o primeiro lugar que eu iria, queridos irmãos, seria na ala infantil do Hospital Araújo Jorge. Se Deus me desse esse dom, eu ficaria na ala infantil do Hospital Araújo Jorge. Eu estaria ali para orar por cada criança e suplicar: Deus, cura, remove essa enfermidade dessas pessoas. Queridos irmãos, o tanque de Betesda era gratuito, não se cobrava, mas o tanque de Betesda revela o egoísmo humano. Um homem está ali há 38 anos, será que ninguém poderia ajudá-lo? Será que ninguém poderia estender a mão? A pergunta da irmã, ela virou e falou: o senhor acha que Deus não vai me curar? Eu falei assim: irmã, Deus vai te curar. Você vai ser plenamente curada. O dia que o Senhor Jesus fizer isso na tua vida, você dará honras e glórias ao Senhor para todo sempre. Pode ser na vida, pode ser na morte. Mas uma coisa eu aprendi com Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo, igreja. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome. Será que a nossa fé é assim? Ou será que a nossa fé é egoísta? A nossa fé é gananciosa. A nossa fé só tem um vislumbre de nós. A fé em Cristo Jesus não é assim. A fé em Cristo Jesus não é uma senha que Ele dá e Ele vai sorteando essa senha como se sorteia os números do bingo. Não, não é assim. Jesus olha para este homem. Este homem não pede para Jesus o curá-lo. Este homem não faz nenhum sacrifício para o Senhor Jesus o curá-lo. O Senhor Jesus se coloca ao lado dele, pergunta para ele: você está aqui aguardando para ser curado? Jesus está ali ao lado dele, não menciona-se o nome dele, não menciona-se a condição social dele, mas menciona que Jesus tem um interesse genuíno por esta vida. E eu quero dizer para os irmãos que esse mesmo interesse que nós vemos de Jesus por esse homem no tanque de Betesda é o mesmo interesse que Ele tem por mim e por você e por qualquer pessoa neste mundo. Ele está ao nosso lado. Muitas vezes nós não conseguimos compreender a luta, a dificuldade, a dor, o sofrimento,
Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor Jesus, assim como Ele entrou no tanque de Betesda, Ele está aqui, porque Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 em nome dEle, ali Ele estará. Você pode dar um glória a Deus? Porque Ele está aqui. A palavra de Deus não me dá autorização de explorar a fé de ninguém. A palavra de Deus, ao contrário, me dá estímulo para ensinar as pessoas a não serem exploradas na sua fé diante de Cristo Jesus. Todo aquele que disser para você que você precisa fazer algum tipo de sacrifício para receber algum tipo de bênção das mãos de Deus, esse não tem parte com Deus, porque esse é feiticeiro, isso é heresia, isso é anátema, isso não está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é: o que recebesse de mim de graça, levai aos outros de graça. Essa irmã passou um ano inteiro de tratamento. Eu e a Soraya acompanhamos ela. Houve dias em que nós estivemos com ela quase que o dia inteiro, ajudando ela, levando ela. A igreja ajudou na compra de algumas medicações. E um dia ela me disse assim: pastor, aqueles que me levaram para aquela multidão, que eu tomei chuva, que eu peguei gripe, e que eu vi um absurdo, nunca mais vieram aqui, porque falaram que eu não tenho fé para ser curada. Olha que exploração, olha que nojo, olha que absurdo. A pessoa está sofrendo e não se expressa um pouco de misericórdia, um pouco de cuidado e interesse humano. E eu contei para ela essa história que estou contando aqui para os irmãos, que havia uma pessoa que estava há 38 anos e não era curada, e não se interessavam por ele, e ele não conseguia receber a cura, mas que o Senhor Jesus se colocou ao lado. O Senhor Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele veio com as justificativas. Jesus, ele não faz só uma cura física, Jesus faz uma cura da alma. Amém, irmãos? E essa é a maior cura que nós precisamos, a cura da alma. Porque Jesus, ao perguntar para ele o que você quer, ele fala: Senhor, eu estou aqui há 38 anos, eu não tenho força para entrar na água, porque antes entra alguma pessoa. Jesus não quer pessoas que fiquem se vitimizando diante das circunstâncias da vida. Diante das circunstâncias da vida, creia em Jesus, creia que Ele está ao seu lado, creia que Ele está presente contigo, creia que Ele está ouvindo você e que Ele deseja apresentar para você uma solução. O Senhor Jesus pode nos curar da doença, Ele pode nos curar na doença, e Ele pode nos curar apesar da enfermidade. Agora a pergunta é: nós estamos doentes do quê? Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua enfermidade do seu corpo? Qual é a sua enfermidade da sua alma? Qual é a sua enfermidade? Qual é a enfermidade que você está necessitando? O Senhor Jesus, Ele transformou a água em vinho, Ele multiplicou o pão, Ele trouxe vida a quem estava morto, Ele andou sobre as águas, Ele curou o menino à distância. O Senhor Jesus é esse Jesus que nós estamos anunciando aqui. Nós não estamos anunciando religião, nós não estamos ensinando exploração da fé. Tome muito cuidado com o que você ouve na televisão, na internet. Tome muito cuidado
quando quiserem dizer para você que depende do teu esforço, que depende do teu querer, tome muito cuidado, porque nada depende de nós, nada depende de nós, tudo depende única e exclusivamente de Deus e de Jesus Cristo, só dele. Esse homem não tinha ninguém por ele, esse homem estava abandonado nas suas dores e nos seus sofrimentos, mas Jesus olhou para ele, amém, querida igreja? Jesus olha por nós, Ele não se esquece do seu nome, Ele não esquece quem você é, Ele não esquece da sua luta, Ele não esquece das suas lágrimas, Ele não esquece das suas imensas dificuldades, mas Ele não quer que você viva se vitimizando diante da vida. Ele quer te restaurar por completo, porque Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você levante e ande com Ele. E para mim, este é o maior sinal, o maior milagre, a maior bênção que nós podemos receber de Jesus Cristo. Ele olha para nós, porque Ele quer andar conosco. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder então agora de serem não mais escravos das enfermidades, escravos das circunstâncias da vida, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Algum pai aqui, por gentileza, você cobra o seu filho de alguma coisa? Não, nenhum pai faz isso. O pai faz por amor, a mãe faz por amor. Assim, se é o nosso Pai terreno, como será o nosso Pai celeste? Ele fará muito mais e da melhor forma que nós podemos imaginar. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua enfermidade, mas diante dos textos que nós mencionamos aqui nesta noite, diante dos sinais de Cristo Jesus, eu quero te desafiar em três propósitos no seu coração. O primeiro deles, confie em Cristo Jesus. Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa. O apóstolo Paulo nos diz que a gente não sabe nem orar, e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, como é que é, irmãos? Gemidos inexprimíveis. Não tem uma oração certa, não tem uma maneira certa para se receber a graça de Deus. O que existe é Cristo Jesus ao seu lado, lhe fazendo uma pergunta: você quer ser curado? Pare de se vitimizar. Ouça o que Cristo diz a você. Ouça o que Ele diz. E de Cristo vira e fala para esse homem: levanta e anda. E quando eu vejo Jesus falando levanta e anda, eu me lembro do profeta. O profeta que diz que ele, se eu passar pelas águas, eu estarei contigo. Se você passar pelos fogos, eu estarei contigo, eu serei contigo. Mais adiante, Jesus vai falar para os seus discípulos: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e vocês não ficarão abandonados, porque virá o Consolador, e hoje o Consolador está em nós, amém, queridos irmãos? Está em nós, está em nossos corações, em nossas vidas, para vivermos com Cristo Jesus. Então confie em Jesus, vença tudo aquilo que vem tentando destruir a tua imagem que foi feita em Cristo Jesus, a tua imagem, a tua consideração de ser feito filho de Deus. Vença essas coisas, ande com Ele, confie nele, ouça com atenção a voz de Cristo Jesus na sua vida.
O que Ele tem para mim e para você é graça sobre graça. O que Ele tem para mim e para você se chama misericórdia. E é por causa dela que nós não somos consumidos. O que Ele tem para mim e para você, o amor que não tem medida. O amor que é sem fim, que é sem medidas. Até na multiplicação, Ele lembrou de mim e de você. Lá, Ele alimentando a multidão, Ele lembrou de mim e de você. Lá na sua oração sacerdotal, Ele diz que não orava somente por aqueles, mas por aqueles outros. Ele lembrou de mim e de você. Ele não se esquece daqueles a quem Ele ama, a quem Ele tanto ama, que somos nós, o povo dEle. Confia em Cristo, confia em Cristo, confia em Cristo de todo o teu coração, descansa em Cristo, ouça a Cristo e viva pela voz de Cristo Jesus. Feche os teus olhos, coloca a tua vida nesta hora. Cristo está aqui, Ele está passando. Ele sabe o teu nome, Ele sabe as tuas necessidades, Ele sabe quem você é, e antes mesmo que a palavra possa chegar, até mesmo o seu pedido possa chegar, Ele já te conhece, Ele tem o melhor para a tua vida. Então confia em Cristo, declara com seus lábios nesta noite: Senhor Jesus, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Vamos ficar em pé na presença do Senhor Jesus e vamos orar nesta hora. O hino antigo diz assim: Cristo vai hoje passar, e Ele vai passar com seu amor, com a sua graça, com seu poder sobre nossas vidas. É esse Cristo que nós servimos, é esse Cristo que nós adoramos. O Mestre vai hoje passar, o Mestre hoje está passando, o Mestre hoje está olhando para mim, olhando para você. O Mestre está passando, o Mestre te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele te convida a andar com Ele, a caminhar com Ele, a confiar nele, a viver para Ele. Então coloque toda a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. E assim, ó Pai, nesta noite, eu te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra tão maravilhosa, Senhor, que nos inspira a confiar, que nos desafia a confiar mais profundamente, que nos leva a compreender, ó Deus, a Tua infinita graça, o Teu infinito amor, a Tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, obrigado por Tua palavra que nos revela o Teu amor que é tão infinito, que é tão grande por nós. Eu quero, ó Deus, nesta hora, Deus, orar por cada um de nós e rogar, ó Deus, que nós não sejamos mais, ó Deus, como crianças, levados, ó Deus, por esses engodos e por essas mentiras, desses gananciosos que ficam explorando a fé, mas que nós possamos desenvolver uma confiança verdadeira em Ti, uma confiança verdadeira na Tua palavra, uma confiança verdadeira, ó Deus, nos Teus ensinos. Por isso, Pai querido, limpa de nossas mentes, limpa de nossos corações toda espécie de ação meritória, de ação religiosa, e nos faz desfrutar da Tua companhia sobre nossas vidas a cada dia, e nos faz mergulhar, ó Deus, neste Teu amor que é tão maravilhoso, e nos faz, ó Deus, realmente compreender desta Tua misericórdia.
desse teu agir. E hoje, ó Pai, aquele que precisa do milagre, da cura e da graça que só o Senhor pode dar, possa receber sem medidas do teu infinito amor, do teu trono de graça. É assim que eu clamo e oro ao Senhor, no nome de teu Filho Jesus Cristo.